Glória a Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu vou ficar às vezes de ladinho assim para vocês conseguirem me ver, tá? Aleluia. Eu já agradeço por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez, para compartilhar com vocês da palavra do Senhor, amém? É uma grande honra, na verdade deve ser honra para nós compartilhar de tudo aquilo que o Senhor já fez e está fazendo em nossas vidas, amém? Você pode compartilhar da palavra do Senhor, seja aqui nesse lugar, seja aí no meio da igreja, quando você está conversando com alguém, no seu trabalho, aonde quer que você vá, deve ser uma honra compartilhar da palavra do Senhor. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E como diz a palavra, por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Eu quero meditar com você nesta noite, numa palavra, apenas 2 versículos que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou fazer uma breve oração. Amém? Aleluia. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite para falar acerca da Tua palavra, do Teu amor, da Tua bondade e misericórdia. Já te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor tem uma obra, um propósito em nossas vidas. E eu sei que o Senhor é fiel para operar neste lugar grandes coisas. Por isso eu te peço que o poder do Teu Espírito Santo envolva este lugar, envolva os nossos corações. Senhor, a Tua palavra está aqui, Pai. Usa-me como um vaso de barro que sou, mas a palavra é Tua, Senhor. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem. Então convence-nos nesta noite. Continua falando aos nossos corações em nome de Jesus, amém? Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Aleluia. Mateus 11, 28 nos diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sei que aqui todos já conhecem esse versículo, ele é muito conhecido, amém, irmãos? E eu quero começar dizendo que Deus, Ele é um Deus de propostas. Deus nunca vai nos impor algo, Ele sempre está nos propondo. Como diz lá em Deuteronômio 30, 19, Deus diz assim: hoje eu proponho a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha que interessante o amor de Deus para conosco, que Ele não apenas nos propõe, mas Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos aconselha a tomar a melhor decisão para as nossas vidas. E lá no mesmo versículo Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que tu vivas e também a tua descendência. Veja que amor grande. Aqui em Mateus, Jesus, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, Ele continua a nos propor. Então Ele faz o convite. E o convite de Jesus, nesse convite, se você observar, há 2 propostas. E nessas propostas existem níveis progressivos para um resultado. Aleluia. Então Jesus, Ele faz a primeira proposta, que é: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Algumas versões falam sobrecarregados, e eu prefiro ficar com oprimidos. Depois eu vou te falar por quê. Ele diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Quando Jesus fala sobre cansaço, Ele não está se referindo ao cansaço físico. Embora lá em Isaías 40, Deus nos fala que Ele é poderoso e Ele pode trazer força para o teu corpo, para o meu corpo. E Ele multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor.
Embora Deus possa fazer isso com o nosso corpo, hoje mesmo eu estou extremamente cansada. E às vezes um sono à noite bem dormida já resolve. Mas aqui nessa passagem, Jesus está se referindo ao cansaço da alma. Porque o objetivo desse texto aqui é a busca pelo descanso da alma. Então, quando Jesus diz, vinde a mim os cansados, Ele está falando de um cansaço da nossa alma. E quando é que nós nos encontramos nesse estado? Irmãos, as pressões do dia a dia. Quando nós tiramos a nossa atenção, e agora eu me lembro de Pedro andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus e ele estava caminhando, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para as adversidades ao seu redor, ele começou a afundar. Então nós, na nossa vida, desde a infância, na atualidade, nós olhamos para as aflições que vêm contra nós. Nós tiramos o nosso olhar por um minuto e olhamos para as adversidades, as pressões da vida. E nós começamos a nos preocupar demasiadamente. E a gente pensa que isso não vai dar em nada. Mas cada dia essas pressões, essas preocupações, seja com a tua área emocional, seja com a tua área financeira, área amorosa, seja lá o que for, nós temos a tendência de olhar para os ventos que estão soprando ao nosso redor. E quando cada dia essas lutas vão se acumulando e nós nos preocupando, nós ficamos frustrados, decepcionados. E cada vez que nós olhamos para isso, nós começamos a nos afastar mais e mais de Deus. E é aí onde começa o cansaço na nossa alma. E eu já estive nesse lugar. E eu trouxe esse versículo aqui porque Deus falou um dia algo poderosamente para a minha vida. Eu comecei assim. Eu estava no nível espiritual elevado, de repente algo aconteceu e eu comecei a fixar os meus olhos para essa adversidade. E aí passou um dia olhando para a adversidade. Passam 2 dias olhando para a adversidade. A ponto daquilo ir se acumulando na minha alma. E eu comecei a ficar exausta, cansada na minha alma. E aí vem a tristeza, vem a angústia. E aí você começa a se preocupar como é que eu vou resolver essa situação. E quanto mais você se preocupa, mais coisas vêm para a tua vida. Porque essas coisas começam a acumular a tua alma. E aí você já começa a reclamar da sua vida. Por quê? Porque você está olhando para aquilo que você pensa que está faltando. E no Éden foi assim, alguém lembra? Quando Eva começou a focar para o que ela achava que estava faltando, ao invés de olhar para a abundância que Deus já tinha lhe dado, ela caiu. E nós caímos, nos enfraquecemos e nos cansamos, porque nós começamos a olhar e dizer, eu não tenho isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso. E quando aquilo não chega no tempo certo, nós murmuramos, nós reclamamos e nos tornamos ingratos a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós estamos dessa forma. E é por isso que Deus, lá no deserto, ele mandava o maná diariamente. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus, o alimento de Deus, é a presença de Deus diariamente nas nossas vidas. Não podemos deixar de servir, de buscar a Deus para o consolo na nossa alma, para o refrigério na nossa alma. Isso precisa ser diariamente, irmãos. Não podemos olhar para as adversidades. Sim, elas vêm. Pedro sentiu o vento forte na sua pele, sentiu. Quando ele olhou para Jesus, ele estava afundando. Sabe por quê? Porque Jesus ainda hoje, ele está aqui para dizer, vem. E ele te pega pela mão e você é capaz de passar por cima das adversidades. Então, quando nós estamos cansados, exaustos, sobrecarregados, vem a opressão. E é por isso que eu te digo que eu prefiro ficar com essa versão. Aleluias. Por que a opressão? Da mesma forma, como eu falei aqui, que ao lado de Deus, andando com Jesus, você anda alcançando níveis progressivos para um resultado positivo na tua alma. Quando você se preocupa demasiadamente, olha para as adversidades, olha para as aflições e deixa de olhar para Jesus,
Você começa a se cansar, se fadigar, a ponto de chegar à opressão do inimigo na tua vida. Ou na minha vida, como aconteceu. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele pega as nossas fraquezas e usa elas como brecha para oprimir as nossas vidas. E a opressão é o primeiro nível das trevas que nós podemos enfrentar, irmãos. Não é ser apenas crente, não é ter apenas um título, um cargo. Não, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar cada dia aos pés do Senhor, entregando os nossos corações, entregando as nossas vidas, confessando as nossas falhas. Porque se não fizermos isso, o inimigo vem e nos oprime. E é por isso que Jesus aqui, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Porque Jesus sabe que quando você tem cansaço na alma demais, você pode chegar à opressão. Mas Ele é poderoso para tirar de ti todo o cansaço e toda a opressão que está te prostrando, para que você possa ficar distante da presença de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Espero não perder o horário aqui, mas eu estava nesse lugar de opressão. Eu não tinha mais força para orar, não tinha mais força para buscar a presença de Deus. E um dia caminhando, eu pensava assim, durante aquela opressão eu pensava assim: e agora? Acho que não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim, porque a Bíblia diz que, Jesus fala assim: aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu pensei, eu não estou em condição mais nem de aprender dele. Eu estava pensando assim. E quando eu estava caminhando um dia, o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele disse assim: você leu o que eu digo no versículo anterior? E eu me despertei. Por isso que é importante você ler a palavra mesmo sem entender. Porque na hora certa o Espírito Santo vai te lembrar e ele vai te revelar algo para a tua vida, algo poderoso. E o que diz o versículo anterior? Vinde a mim, que eu tenho o primeiro nível progressivo de resultado para a tua vida, que é o alívio para a tua alma. Se você se encontra no lugar de opressão, de achar que nada dá mais certo para você, você só precisa, o primeiro passo é buscar Deus, ir a Ele. Como é que eu vou a Jesus? Eu vou a Jesus em oração. E aí você encontra o alívio. Mas Jesus tem uma segunda proposta. Qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim você vai encontrar o segundo nível, que é o descanso duradouro, permanente para a tua alma. Aleluia. Então, queridos, eu já me perdi no horário aqui, mas vocês me marcam aí, tá? Aleluia. Então, a segunda proposta de Jesus, porque esse nível, o alívio de Deus, ela é a resposta mais urgente para as tuas cargas mais pesadas. O alívio de Deus, ele é o primeiro nível para aquilo que você está buscando, que é o descanso para a tua alma. E Jesus, ele tem sim uma segunda proposta nesse convite, que é para nós tomarmos sobre nós o seu jugo. E aí sim, aliviado da carga pesada, já buscou o Senhor, já recebeu o alívio, você pode ter condição, você tem a condição, porque Jesus te dá, de tomar sobre você o jugo do Senhor. Alguém sabe aqui o que é o jugo? O jugo é aquele aparelho, jovens talvez que não saibam, um aparelho de madeira que coloca geralmente, jovens, em cima de bois, principalmente animais, tá? E geralmente esses bois, eles vão arar a terra, ou então eles vão levar uma carroça com cargas. E aí eu fui buscar que, geralmente quando eles colocam um animal mais novo, inexperiente, eles colocam junto de um animal mais experiente, mais forte, tá? E aí, esse animal inexperiente, andando ao lado, no mesmo jugo, com esse animal experiente, ele vai aprender. Só que o peso
fica mais sobre aquele outro. Então Jesus, não dizendo aqui, né, animal, mas Jesus fez essa comparação. Jesus, ele quer que nós tomamos o jugo dele. O que é o jugo? O que o jugo nos ensina? É caminhar lado a lado com o Senhor. É aprender dele. Ele sabe o caminho. Ele sabe a direção. E quando você anda lado a lado, como é que eu ando lado a lado com Jesus? É buscando a ele em oração. É buscando a ele nos momentos de dificuldade. É quando as adversidades vierem, você não olhar para elas. Você vê sim, mas você clama ao Senhor, porque ele está pronto ali para te tomar pelas mãos e te levar por esse caminho debaixo do jugo dele. Você aprende, e aprendendo assim com o Senhor, você encontrará descanso permanente para a sua alma. E eu te digo aqui, Deus não tira a responsabilidade, já estou finalizando. Deus não tira a nossa responsabilidade. Ele entende a nossa fraqueza. E quando nós estamos muito fracos, oprimidos, sem condição nenhuma de nos erguer, ele diz: só vem a mim, filho, só vem a mim. Vem a mim em oração, vem a mim rastejando, vem a mim, clama a mim, e eu responder-te-ei, diz o Senhor. Vem a mim, eu te dou alívio, mas eu não te tiro a responsabilidade. Tome o meu jugo, aprenda de mim, aprenda ao meu lado, e aí você vai encontrar o objetivo dessa passagem, o descanso permanente para a tua alma. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar nesta noite por você que se encontra neste lugar onde eu estive não faz muito tempo. Eu espero que você entendeu a mensagem. Então, quando você está oprimido, eu não sei qual é o cansaço que está afligindo a tua alma nesta noite, nesses dias. Talvez algo que passou, feche os seus olhos e eu já vou orar, já estou começando a orar aqui por você. Talvez algo que aconteceu e você tem se preocupado demasiadamente, achando que não consegue mais, se preocupando demais com a sua vida financeira, com os seus relacionamentos, com um filho que está numa situação difícil. Mas nesta noite, o Senhor está aqui para dar esse alívio para a tua alma. Continua buscando ao Senhor neste lugar, na sua casa, onde quer que você vá, para que Deus possa sim trazer o descanso para a tua vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu não sei, Senhor, qual é o peso. Eu não sei, meu Pai, qual é a aflição que ele tem passado, que ela tem passado. Tu sabes e conheces as nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor toque essas vidas que se encontram aqui dizendo: Pai, eu estou muito cansado, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais nem me levantar. O Senhor, Pai, é poderoso para estender a mão, para tirar os pesos, para tomar as cargas. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o meu irmão. E que não apenas hoje, mas que durante as aflições que eles passarem, e que eu também passar, porque o Senhor me tirou desse lugar de aflição, o Senhor possa, Pai, lembrar essa passagem, assim como o Senhor me lembrou. E naquela hora o Senhor me livrou daquele peso. Assim também eu peço pelas vidas que aqui estão. Se porventura alguma estiver passando por uma aflição, Pai, em nome de Jesus, eu ministro o descanso definitivo, o alívio para esta alma, e que possamos continuar na Tua presença para aprender mais de Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus.